E aí, beleza? Essa é do mercado financeiro Forex. Bem, sábado, dia 21 de outubro. Ótima oportunidade da gente buscar conhecimento, reavaliar os nossos conceitos e nos concentrar para toda e qualquer oportunidade que venha a surgir na vida. Também no mercado financeiro de Forex. Estamos em meio a guerras, em meio a direcionamentos constantes que nos indicam proximidade de recessão severa, momentos em que a humanidade busca se salvaguardar em ativos que há muito teriam sido deixados para trás com relação à liquidez e à segurança no mercado. No momento em que o dólar está sendo tão observado por força da economia norte-americana, alguns levantam inclusive o franco suíço como uma das formas de colocar capital, entre aspas, seguro nesse momento. Vemos as commodities como o gold, por exemplo, precificando a circunstância do medo que nos traz a guerra, onde as pessoas fogem da sua dolarização e buscam outras fontes que venham a fortalecer a segurança do seu capital. Outro tema que a gente pode estudar aproveitando num bom final de semana são os bondes americanos. Vale a pena observar o que está acontecendo ali. Vale observar o que é que países como a China, por exemplo, têm feito, o próprio Japão, os detentores, inclusive o próprio norte-americano, o que se passa nos leilões norte-americanos, onde os bondes são oferecidos. Que mundo é esse? Que momento é esse? Cheio de nuances preocupantes. Mas há aqueles que nesses momentos se desesperam e colocam tudo que tem nas mãos fora. E nos momentos de crise, nós sabemos que o que acontece com a riqueza é mudar de mãos. Aquele que se desespera, larga o que tem, às vezes por qualquer preço. Tem sempre aqueles que o que tinham nas mãos viram as mãos para baixo, porque existe sempre alguém que está com as mãos embaixo das suas viradas para cima. Efetivamente, em tempos de crise, o que acontece com a riqueza é mudar de mãos. Nos vale observar qual lugar que queremos estar. Naqueles que no momento de crise se desfazem de tudo que tem a qualquer preço, quase em meio a um desespero total, ou naqueles que, apesar de toda a nuance de desconstrução que o momento nos traz, de fragilidade que a todos toma, se concentram que, apesar dos pesares, é um momento também de aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Em momentos de crise, tivemos o pico efetivo da pandemia, onde milhares e milhares passaram necessidade, perdemos muito mais do que valores pecuniários. Perdemos pessoas que não têm preço. Mas em meio a isso, como tudo na vida, como em toda a história da humanidade, aqueles que se apoderam da fragilidade do momento e transformam isso, ressignificando em oportunidades para fazer fortuna. Enquanto alguns sofrem, outros surfam a onda do sofrimento, amealhando novas realidades para si e para os seus. Portanto, que nesse momento de final de semana, além do estudo relativo ao mercado financeiro, possamos
observar as notícias e raciocinar acerca do que seriam estas notícias para as bolsas de valores de todo o mundo. Na questão macroeconômica, a avaliação é muito maior do que a técnica gráfica, por exemplo. É importante observar a cada final de semana. Eu costumo observar isso no domingo, os dados econômicos de toda a semana que se vem. O pregão de amanhã inicia uma semana e devemos ter toda a atenção nela, sobretudo com aquilo que já está programado. Quanto aos dados econômicos, é só observar o calendário econômico. Mas em momentos como esse, de guerra e algumas outras atrocidades, em momentos em que há reflexo de recessão na Europa, há momentos em que, num momento como esse, em que o mercado asiático está como está, onde a economia norte-americana, a maior do mundo, está tendo dificuldade em lidar com os seus próprios bondes americanos e os seus maiores detentores externos, como por exemplo China e Japão, estão buscando vender o que sempre compraram, há o que a gente parar para refletir. Há muito o que se observar, sobretudo na macroeconomia, nesse momento. Eu estou naqueles que acreditam que, infelizmente, há uma recessão grande se aproximando, tal qual a já instalada na Europa, sobretudo na América do Norte. Não só em meio aos conflitos, mas por força do que aconteceu no tempo da pandemia, com a extensa impressão de dinheiro para poder suportar os lockdowns da vida. Olho nas notícias, desejo ótimas operações a todos, respeito a si próprio e, sobretudo, a sua gestão. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, nos dar a sua direção e conhecimento nesse mercado e em todas as áreas da vida. Sucesso, que Deus nos abençoe.